criados à imagem e semelhança dele, seria necessário, para se aparentar mais com ele, que nós tivéssemos essas mesmas características. E ele vem, através desse versículo, trazendo algo que é leve, diferente do que eu já vivi, e talvez algum de vocês possam ter vivido também. Uma doutrina pesada, um jugo pesado, uma forma rígida de caminhar, de viver, debaixo de alguns ensinamentos. E aí eu falo para vocês, e eu fui pesquisar, não liguem não, viu minha gente, para o meu papel, que é do tamanho de, eu acho que eu estou reescrevendo a Bíblia. Daqui a pouco, se vocês pegarem esses meus escritos todinho, dá para refazer. E o Senhor me levou a pesquisar o que é ser manso e o que é ser humilde. Ser manso não é ficar calado por não ter o que dizer. É ter o que falar, mas escolher falar com sabedoria. Mansidão não é reagir, mas é escolher não ferir. E por que eu estou falando aqui de palavras? Porque nesse versículo, o Senhor me revelou que existe algo que a gente precisa ter, que é o tom de Cristo. Que tom é esse? O tom de voz. O comportamento de Cristo. E ser humilde é uma postura interna e não aparência. Não é falar para provar nada a alguém ou alguma coisa a alguém, mas falar para edificar. O orgulho aumenta o tom de voz, mas a humildade abaixa o nosso coração. E sabendo disso, que Jesus vem nos chamando para viver algo diferente, para trilhar uma caminhada diferente, mais próximo daquilo que Ele mesmo viveu e daquilo que Ele é e representa para cada um de nós. Nós precisamos trabalhar algumas características em nós. Muitas vezes nós nem percebemos que a temos de forma errada e nem sentimos que precisamos melhorar. Mas o Senhor me leva a alguns exemplos na Bíblia para que a gente possa assim entender e meditar. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Deixa eu ler um pouquinho adiante. 1 Reis 19, vou ler a partir do 10 para vocês entenderem. Onde a palavra do Senhor, ela descreve: E ele respondeu: Tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, diz Elias, e eles estão querendo tirar minha vida. Então lhe foi dito: sai daí e fique diante do Senhor, no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande vento forte
fendia montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E esse versículo nos ensina que nem sempre o que vem de Deus gera barulho. Que nem sempre precisa ser alto para mostrar que é forte. Porque o Senhor fala com Elias em um sussurro, com uma voz suave e leve, que diz: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tendo sido muito zeloso no Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. E aí o Senhor fala para Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael, rei da Síria. E assim Elias, preocupado com o que havia de acontecer com ele, porque só havia restado ele, todos tinham sido mortos, o Senhor, de uma forma suave, diz a ele o que fazer, lhe dá um direcionamento. Em outra passagem, que está em Provérbios, isso tudo é para nos mostrar que existe uma diferença no jeito em que nós falamos e no jeito em que nós nos comportamos. Em Provérbios 15, versículo 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí o Senhor nos leva ao livro de 1 Samuel, que nos fala da história de um homem, a qual Davi, o rei Davi, foi buscar auxílio. Que está em 1 Samuel capítulo 25. Davi com os seus guerreiros, precisando de refúgio, de alimento, procura um homem chamado Nabal. E lhe pede abrigo, lhe pede suprimentos. E Nabal lhe responde de forma dura, com palavras duras, dizendo: quem é Davi? Quem é esse para que eu possa lhe dar do que é meu? E Davi se enfurece com essa resposta. Por outro lado, chega Abigail, com palavras suaves, com humildade, reconhecendo quem Davi era e amenizando a situação. E essas palavras suaves dessa mulher evitou uma guerra, evitou uma tragédia. Então é certo que quando a palavra nos ensina que uma resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, é verdade. E muitas vezes nós estamos falando sem pensar no que vai gerar na pessoa que está do nosso lado. E o Senhor nos chama essa noite: vem e aprende de mim.
que sou manso. Que todas as vezes que eu falei, não foi para humilhar, não foi para ferir, foi para edificar, foi para exaltar ou exortar, mas de uma forma suave e leve. O Senhor não está dizendo que nós estamos errados. Ele está nos ensinando, nos convidando para trilhar um novo caminho, se quisermos nos aparentar mais com Ele. Muitas vezes, as palavras que saem da nossa boca refletem o que está dentro do nosso coração. Então eu não sei se você tem uma ferida, se você tem um trauma, se você tem uma dor, se você foi machucado por alguém. Mas o Senhor manda dizer à igreja essa noite que Ele pode remover tudo isso. Porque talvez o Senhor hoje não esteja querendo mudar o que você fala, mas Ele está querendo tratar o meu e o seu coração. Porque o tom da nossa voz reflete o que está no nosso coração. Nabal não falou agressivo porque era com o rei Davi. Ele falou daquele jeito porque era o que ele tinha dentro. Não tinha como ele falar de outra forma. Ele tratava todo mundo desse mesmo jeito. Mas já a sua esposa, com um jeito mais brando, palavras mais suaves, evitou que toda a sua família pudesse ser exterminada. As nossas palavras, elas podem curar, como também podem ferir. Elas podem gerar guerras, como também podem evitar tragédias. E o Senhor nos convida hoje a olhar para dentro de nós, Cristo nos convida a olhar para dentro de nós e fazer uma autoanálise. Do que é que a gente está transmitindo dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ambiente de trabalho, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Entendam que ser manso não é ficar calado. O Senhor está nos chamando hoje para alcançar o domínio próprio, que é o que faz com que a gente, em meio às circunstâncias, a gente pare e pense, coloque medida nas palavras, coloque medida no nosso tom de voz, para que tudo ao nosso redor fique leve, assim como foi a caminhada de Cristo.
quando muitos viam afobados, desesperados, Ele vinha com uma palavra suave e leve. Indo a direção à sua própria morte. A essência dele não mudou. Muitos gritavam, muitos acusavam, muitos açoitavam. E ele, com a mesma personalidade, com o mesmo tom de voz, com o mesmo comportamento. Jesus ali, naquele processo, e em sua caminhada aqui na terra, ele era carne. Ele era como eu e como você. Mas ele nunca deixou que o que saísse da boca dele fosse a ruína de alguém. Mesmo sabendo quem eram todas as pessoas que estavam ao seu redor, porque ele sabia. Ele não tratava com indiferença a ninguém. E o Senhor hoje, Ele quer tratar a raiz de tudo isso. Aleluia. Porque Ele sabe que se Ele tratar a fonte, que é o meu e o seu coração, se Ele refinar o nosso coração, se o nosso coração for a morada do Espírito Santo, e se a gente permitir que o Espírito Santo nos molde, a nossa voz também vai mudar. Porque o Espírito Santo, quando habita em mim e habita em você, ele não refina a nossa voz. Ele refina o nosso coração. Ele nos traz para um coração mais próximo do coração de Cristo. Eu não sei como você está. Eu não sei como tem sido o tom de voz que você usa na sua casa, no seu meio. Eu não sei o que você tem transmitido para as pessoas. Mas eu peço que hoje, nesse momento, você coloque a mão no seu coração. Porque os céus estão abertos para derramar sobre a minha e sobre a sua vida uma cura para tudo isso. Com a mão no seu coração, eu quero que você pense, porque eu não sei. E mesmo que você não saiba identificar o que é, o Senhor sabe. Só fala para Ele o seguinte: Senhor, transforma o meu coração. E tudo o que há em você, tudo o que há em você, Senhor, Tu sabes o que é. O Senhor essa noite Ele está dizendo: eu vou retirar, eu vou remover. Seja uma ferida, seja um orgulho que a gente não consegue admitir que tem, seja uma dor, uma mágoa,
Mas o Senhor está dizendo essa noite: eu posso remover. Eu só preciso que você diga que quer, e eu farei. Aleluia. Onde houver qualquer tipo de dureza, onde existir qualquer tipo de sentimento contrário, que mesmo sem perceber, Senhor, nós estejamos deixando refletir no tom da nossa voz, no nosso jeito de tratar, no nosso jeito de amar. O Senhor retire nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Porque essa noite Ele nos leva para um lugar diferente. Um lugar de transformação. Nós estamos vivendo no nosso ministério um tempo de transição. E transição nada mais é do que mudar de um estado para o outro. E o Senhor está querendo essa noite mudar o estado do teu coração. Tornar um coração humilde e manso, que sabe ouvir, que sabe falar. Um coração transformado, onde o tom da nossa voz apenas revele quem Ele é. O Senhor essa noite vai tratar. Se desprenda. Esqueça tudo e olhe para dentro de você. Espírito Santo, Tu que sondas o nosso coração, Senhor, vai tirando, Deus, tudo aquilo que nos instiga, tudo aquilo que nos incentiva, Senhor, a falar de forma que vai ferir o nosso irmão. E quando eu falo isso, Senhor, eu falo de mim também. Ó Deus amado, vem removendo, Senhor, vem tirando, vem limpando, vem nos dando um coração igual ao Teu. Muitas vezes nós não entendemos porque as coisas ao nosso redor muitas vezes não fluem, não desenvolve, porque a gente não cresce, porque a gente não vê nada mudar ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, em meio aos nossos amigos, porque o que está saindo na nossa boca não está edificando. Pelo contrário, está ferindo, está machucando. Ó Espírito Santo, vem, como Tu sempre vem, de uma forma suave, mas forte, porque a palavra nos revela, em meio a esse ensinamento, que existe poder no tom de voz. Existe poder no tom da nossa voz. Porque tudo que Jesus falava, mesmo em mansidão, frutificava, acontecia. O Senhor fez milagres e fez maravilhas aqui nessa terra, onde homens puderam ver e vivenciar esses milagres e essas maravilhas, com gestos simples,
com um toque, com uma palavra suave. E não vai ser diferente essa noite. Porque o Senhor vai remover. Hoje é um momento de renovo. Hoje é um momento de aliança. Onde nós vamos renovar a nossa aliança com Cristo. Mas de uma coisa, eu tenho certeza no meu coração. E eu quero que você também tenha. Nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Porque tudo aquilo que o seu coração reflete, que não soa com um tom suave, o Senhor vai remover. O Senhor reservou essa noite, esse momento, um momento especial, um momento em que todos nós queremos nos aproximar mais de Cristo. Mas Ele fala para mim e para você que não é só nesse momento, e nem pode ser só nesse momento. Que quando nós sairmos daqui, nós temos que sair cada dia mais parecido com Ele. Para que tudo em nós revele quem Ele é. E o porquê que Ele entregou a sua vida por mim e por você. Apenas diga: eu quero. Eu quero ter o meu coração transformado. Eu quero saber falar, Senhor. Eu quero saber agir. Aleluia, Jesus. O Senhor falou muito forte ao meu coração quando Ele disse que existe poder no tom da nossa voz. Que tudo aquilo que sai da nossa boca é uma semente e ela vai germinar, sendo boa ou sendo ruim, ela vai frutificar. E às vezes é difícil a gente entender e viver sob um fardo que é leve, e viver sob um jugo que é suave. Porque muitas vezes estamos tão acostumados a receber ordens, a fazer coisas que são impostas a mim e a você, que a gente não sabe nem como agir na liberdade que o Senhor nos dá. Mas entenda que ser livre não é fazer o que você quer, não é agir como você quer. Ser livre no Senhor é permitir que Ele nos transforme, que Ele nos molde, que Ele faça em nós conforme a sua vontade, para que a cada dia eu me pareça mais com Ele, para que a cada dia você se pareça mais com Ele. O pastor costuma dizer, e é muito verdade, e é forte, porque existem pessoas hoje vivendo situações de derrota e de miséria por causa de uma palavra que foi lançada sobre a sua vida, por algo que alguém te falou que feriu o seu coração,
E a gente vê tantos vídeos na internet de dinâmicas que diz: se você foi ferido por alguma igreja, não existe ninguém ser ferido por uma igreja. Existe alguém ser ferido por mim e por você. Então, como é que nós vamos cumprir com aquilo que o Senhor determinou para que nós fizéssemos aqui na terra, se somos nós que estamos ferindo ao invés de levantar, ao invés de edificar, ao invés de conduzir a pessoa para um momento de transformação, para um caminho de libertação? Então, que a gente possa entender hoje e levar para a nossa vida que esse sacrifício não foi em vão. Foi para nos ensinar algo. Muitas vezes as pessoas me perguntam: mas por quê? Por que acontecem certas coisas comigo? E eu digo: e por que aconteceu com Jesus? Ele estava pregado na cruz, em suas últimas gotas de sangue saindo do seu corpo. E ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que dizem. O Senhor está dizendo: não deixe que a sua dor, que a sua ferida, que o seu trauma traumatize mais alguém. Permita que o Espírito Santo essa noite te liberte